Mas a voz falou: o que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas o que é infiel no pouco, será infiel no muito. E diz, enquanto vocês, ele falou, isso serve para você. Mas eu quero que você, estou te comissionando a ensinar isso à minha igreja, em todos os lugares por onde eu te levar, eu quero que você fale dessas coisas. Ele diz, enquanto o meu povo não aprender a se mover num nível de simplicidade, de obediência ao testemunho interior, às direções simples do Espírito Santo, ele diz, vocês não têm o direito de clamar por experiências maiores. Ajude nosso canal com seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas e se inscreva. Fique à vontade para comentar ou pedir oração nos comentários. Se quiser nos ajudar, temos nossa loja com camisetas, canecas e bolsas no primeiro comentário e descrição do vídeo. Que Jesus multiplique na sua vida e te abençoe. Vamos à mensagem. Aquela voz me disse, quem está detendo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, é a indiferença de vocês para a liderança do meu espírito. Muitas vezes meu pai dizia, eu tomo decisões por ter ou não ter paz. E muitas vezes eu pegava o negócio na mão. E antes de sequer ler uma resenha, né, de ver do que se tratava o filme, eu tinha um sinal vermelho. Era algo dentro de mim dizendo, não avance. E todas as vezes que eu desrespeitei esse testemunho interior, nunca me dei bem. Eu falei para Deus, não é a competição com outros, mas comigo mesmo. Eu não quero ficar preso a um nível de mediocridade. Se existe esse nível de liderança do Espírito Santo, eu quero ter, eu quero experimentar. E era um desespero, irmão, uma vontade de arrancar os cabelos. Tem coisa que você não precisa se adiantar, o tempo te ajuda depois. E eu dizia, eu quero viver a liderança do Espírito Santo. Eu estou ali de joelho chorando e eu nunca mais vou esquecer esse dia. O Espírito de Deus falou comigo, não foi só um testemunho interior. Eu não sei se a voz foi externa ou foi interna. Mas a voz falou, o que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas o que é infiel no pouco, será infiel no muito. E eu lembro que eu parei, assustado, surpreso, impressionado com aquela voz. Falei, Deus, isso é verdade, é bíblico. Eu imagino que é o Senhor falando, mas eu não sei o que isso tem a ver com o que eu estou te pedindo. E a voz falou de novo, tem tudo a ver. Ele diz, enquanto vocês, ele falou, isso serve para você. Mas eu quero que você, estou te comissionando a ensinar isso à minha igreja, em todos os lugares por onde eu te levar, eu quero que você fale dessas coisas. Ele diz, enquanto o meu povo não aprender a se mover num nível de simplicidade, de obediência ao testemunho interior, às direções simples do Espírito Santo, ele diz, vocês não têm o direito de clamar por experiências maiores. Aquela voz me disse, quem está detendo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, é a indiferença de vocês para a liderança do meu espírito. E aquilo foi um choque que eu não tenho condições de te descrever. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos diante de situações que são simples. Eu me lembro da época onde a finada locadora de vídeo, que já não existe mais, eu entrava na locadora, às vezes para não perder tempo, esperava que alguém me desse uma indicação, né, de um filme que valesse a pena ver, que não ia perder meu tempo nem meu dinheiro. Mas mesmo quando às vezes tinha uma indicação de alguém, pegava numa caixinha, às vezes acendia. Eu passei a usar essa expressão por uma ilustração que meu pai dava. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos nossos corações. Muitas vezes meu pai dizia, eu tomo decisões por ter ou não ter paz. E muitas vezes eu pegava o negócio na mão. E antes de sequer ler uma resenha, né, de ver do que se tratava o filme, eu tinha um sinal vermelho. Era algo dentro de mim dizendo, não avance. E todas as vezes que eu desrespeitei esse testemunho interior, nunca me dei bem. Não importa quão pequeno fosse a decisão a ser tomada. Nós temos uma provisão de Deus para nos dirigir nesse caminho. Mas muitas vezes nós não cultivamos essa interação porque não entendemos a simplicidade dessa dinâmica. Eu falei semana passada e vou repetir, gente, se o Espírito Santo não está tentando dirigir os crentes, eles devem ser as criaturas mais loucas que existem nessa terra. Eu de vez em quando pergunto para algum, se Deus não fala com você, com quem que você discute? Porque às vezes você está lá no quarto de oração, diz, Deus, pode pedir qualquer coisa. Aí diz, perdoa fulano. Fulano não. Se não é Deus falando com você, você está discutindo com quem, criatura? Aí aquilo começa a tentar te dobrar. Lembre dos bons momentos que você tiveram. Não jogue fora a história. Passe por cima dessa picuinha. Daqui a pouco você, por causa do tempo de oração, está mais quebrantado. Aliás, meus filhos diziam que a melhor hora de pedir algo para papai e mamãe era depois do tempo devocional. Que a gente sempre estava mais quebrantado, mais fácil.
Aí você está lá, já meio quebrantado, você diz, posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando. E olhe lá. Mas daqui a pouco, você está numa luta com aquela coisa interior, que nem você sabe explicar. E de repente você vê que você está perdendo a queda de braço. E daqui a pouco você está chorando, tá bom, eu perdoo em nome de Jesus. E algo vem e lava a sua alma. Quem é que fez isso com você? É o Espírito Santo. Agora, se eu e você entendemos o que é esse testemunho interior e aprendemos a ser sensíveis e corresponder, nós vamos viver coisas extraordinárias. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que não podem ser da cabeça da gente. Vamos começar por eliminatória. Ah, pastor, eu não tenho muita experiência, não tenho certeza. Eu já falei isso para Deus muitas vezes. Eu dizia, Deus, eu não duvido de você, eu duvido de mim, da minha capacidade de te ouvir. Se eu tiver certeza que é o Senhor, eu não duvido de você. Mas se eu não tenho certeza, eu estou duvidando se é ou não você. Deu para entender a diferença? Eu estava dizendo para Deus que eu não duvidava dele, eu só duvidava do fato. É ele ou não é? Agora tem coisas que você só vai descobrir checando, conferindo. Um dia entrei no escritório de casa. Naquela época o escritório era só o lugar de amontoar os livros, os papéis e não trabalhar tanto. Mas eu lembro que eu entrei para pegar alguma coisa. E quando eu entrei, me veio um impulso dentro de mim. Liga para fulano de tal, um pastor, amigo meu. Nós os homens, diferente das mulheres, somos um pouco menos sociáveis. A gente não liga só para dar um alô, para perguntar como é que está. A coisa tem que ter um propósito. Às vezes ligar por quê? Aquele negócio está dentro. Liga. Liga. Eu já sabia, já tinha aquela suspeita, isso não é normal. Passei a mão no telefone e liguei para o fulano. Ele atende do outro lado, que surpresa você me ligando. Falei, pois eu estou tão surpreso quanto você. Porque nem eu sabia porque eu estava ligando. Não comecei, liguei para saber como você está. Eu também estava tão surpreso quanto ele. Mas na hora que ele atendeu e falou isso. Lembra que eu falei do movimento do jogo de dama ou de xadrez? Deus faz um movimento, você tem que fazer outro. O testemunho interior veio mais forte com clareza. Pergunta se ele acabou de orar, pedindo uma provisão de 3 mil reais. E agora eu tinha algo mais claro e mais forte. Eu falei, por acaso, você orou a Deus pedindo uma provisão de 3 mil reais? Silêncio do outro lado da linha, depois uma voz emocionada disse, eu tinha acabado de fazer a oração, quando o telefone tocou. Nesse momento eu sabia que era Deus. Até então estou suspeitando que Deus vai me usar como um sinal, uma confirmação de que eu ouvi a oração dele. E aquele testemunho interior vem de novo e diz, pega a conta dele e transfere os 3 mil. A minha vontade era dizer, pediu para você, não para mim, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas essa altura do campeonato, eu sei que eu não tenho como saber que ele orou pedindo 3 mil. Eu sei que eu não tinha como acertar o timing tão preciso e o valor e o que era a oração. Nessa altura do campeonato, tenho mais dúvida que é Deus. Falei, me passa seu número de conta que eu vou transferir os 3 mil. Ele do outro lado da linha disse, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa, criatura. Ele falou, mas me responda. Eu falei para ele, me responda. Eu tinha como saber que você tinha orado e exatamente o que você tinha orado? Ele falou, não. Eu falei, pois a mesma voz que me mandou te ligar, e você sabe que raramente eu ligo sem um motivo muito específico. A mesma voz me disse que você orou e pediu. E essa voz está mandando eu pegar o número de conta. Você quer brigar com ela? Ele falou, anota aí. Um dia eu estava contando essa história e o irmão gritou, anota minha conta. Eu falei, vai orar primeiro para Deus mandar, folgado.